RFI Convida. Adriana Brandão. Beth Mila, nossa entrevistada de hoje, é psicanalista e escritora, autora de vários livros, romances e ensaios publicados no Brasil, mas também aqui na França, na Argentina, Espanha, Portugal, Estados Unidos e China. Beth Mila vive entre São Paulo e Paris e hoje veio nos falar de sua última obra, traduzida para o francês De Vous à Moi, versão francesa das melhores colunas de Quem Ama Escuta, livro que reúne textos escritos por Beth Mila no início dos anos 2000, no site da revista Veja, em resposta a cartas enviadas pelos leitores. A obra foi traduzida para o francês por Danielle Birk. Olá, Beth Mila. Olá, prazer em estar com você de novo. É um prazer recebê-la de novo. Beth, você manteve esse consultório sentimental na mídia brasileira durante 7 anos. Você respondia ao Correio dos Leitores como escritora ou como analista, Beth? Olha, o meu partido foi de responder como escritora que tem uma formação analítica, porque não se tratava de uma cura e tampouco de uma orientação moral ou de um conselho. O que eu procurava fazer era dar uma dica para o consulente encontrar ou procurar o seu caminho. E como você construiu essas respostas? Como você fez para que outros leitores pudessem se identificar com demandas pessoais e particulares? Eu acho que o interesse do meu consultório sentimental está nisso, na maneira como eu trabalhei. Eu transpus o método analítico do Lacan para a imprensa, procedendo da seguinte maneira: eu analisava os textos com o maior rigor, levando em conta as repetições, os lapsos, a ênfase, os deslizes, como a gente faz no consultório. Depois, a partir disso, eu fazia uma análise de texto e procurava remeter a pessoa ao teatro e à literatura, transformando o caso singular num caso universal. Por exemplo, a questão do ciúme pode ser tratada através do Otelo, não é? A do amor através da Julieta, do Dante, etc. Beth, alguns casos são mais complexos do que outros, principalmente devido à época em que vivemos, como, por exemplo, a mulher que só sente prazer quando apanha. Uma questão delicada em um momento de luta contra a violência doméstica. Como você abordou esses casos? No caso dessa mulher, que era obviamente masoquista e cujo marido se deprimiu porque não queria bater nela, eu obviamente não podia contradizer o desejo dela. O que eu fiz foi mostrar o quão pobre era a sexualidade dela na medida em que ela só podia ter prazer numa única situação. E eu, então, fiz uma comparação entre a sexualidade humana, que é rica, variada, se reinventa continuamente, e a sexualidade animal, que é sempre repetitiva porque a meta é a reprodução. Beth, o Correio Sentimental é uma tradição na mídia ocidental. No Brasil, grandes nomes da literatura brasileira, como Nelson Rodrigues e Clarice Lispector, respondiam às cartas dos leitores na época, principalmente leitoras, em meados do século XX, mas eles assinavam as colunas com pseudônimos. O que mudou de lá para cá? Olha, muita coisa mudou. O Nelson Rodrigues era dramaturgo e ele, então, assinava com o nome de uma cartomante, a Mirna. E a Mirna tinha certas respostas geniais, algumas pérolas nesse consultório sentimental, como, por exemplo,
Num casamento em que falta o amor, falta tudo. A pior das solidões é a daquele que está mal acompanhado. Só que o Nelson Rodrigues era super machista, né? E eu acho que as respostas dele hoje não passariam. A Clarice Lispector escrevia nos jornais, e a bem da verdade, eu não li um livro dela com as colunas do Consultório Sentimental. Não sei se esse livro existe. Eu não encontrei. Mas há vários textos dela com uma grande sabedoria que podem ser mais do que úteis em qualquer consultório sentimental. Rubrica que deveria voltar para o jornal e é extremamente útil, dependendo da maneira como ela for feita. Justamente essa é a minha pergunta. Por que você parou com o Correio Sentimental? Eu parei porque a equipe da Veja mudou. Primeiro eu fiz na Folha de São Paulo durante 2 anos e daí eu fui convidada para fazer o consultório na Veja. Eu estava um pouco descontente com a Folha porque eu tinha sido censurada. Eu tinha sido censurada quando eu disse a uma mulher que se o aborto fosse legal, eu recomendaria que ela abortasse, porque ela já tinha 5 filhos delinquentes. E a Folha, então, me disse que essa resposta ofenderia a igreja e que não era possível. Aí a Veja me convidou e eu passei para veja.com e para a revista, onde eu tinha uma coluna mensal. Na veja.com, naquela época, eu gozei da maior liberdade possível, né? O diretor era o Mário Sabino, eu tinha uma editora extraordinária que era a Kátia Perrin, e a Kátia fazia a seleção, porque eu tinha 100 mil leitores por mês. Ela faz consulentes, né? Verdadeiro sucesso. Ela fazia a seleção e eu tinha como disciplina aceitar a seleção dela. Eu me obrigava a responder exatamente as questões que ela selecionava, porque por achar que a editora tinha uma cancha na relação com os leitores que eu não tinha. Então, essa experiência da Veja foi uma experiência genial, mas, por enquanto, eu não tenho espaço para fazer o consultório sentimental. Eu espero que isso aconteça de novo, comigo e com outras pessoas, porque é uma rubrica importantíssima, através da qual a gente faz uma educação sentimental, nesse momento em que a educação sentimental não pode ser feita através da literatura. Não é mais feita através da literatura, que está em baixa, infelizmente, não é? Beth, o seu livro que transpõe ou valoriza o método analítico a uma outra situação, que é a cura e o divã, como você disse, chega às livrarias aqui na França em um momento em que a centenária psicanálise é confrontada a um grande desafio. Diante da pandemia da Covid, vários psicanalistas aceitaram fazer sessões à distância, pelo telefone, uma transgressão, uma evolução necessária da prática tradicional? Não é uma transgressão, é uma evolução necessária, e eu, inclusive, estou descobrindo que, através do WhatsApp, é possível fazer sessões extremamente eficazes, porque por causa da concentração que o WhatsApp impõe à escuta. Então, você está fazendo sessões pelo telefone? Estou. E, Beth Miller, você, então, é formada em medicina, fez especialização em psicanálise com o francês Jacques Lacan, que aprofundou a teoria psicanalítica de Freud. Dessa sua história, você escreveu o romance O Papagaio e o Doutor, que foi adaptado para o cinema pelo americano Richard Leeds e será lançado em 2021. Antes de mais nada, eu quero te agradecer pessoalmente por ter me entrevistado na época em que eu escrevi O Papagaio. Foi meu primeiro romance, eu não sabia escrever um romance, foi realmente uma travessia extremamente difícil,
que eu só pude fazer graças ao apoio dos amigos. Bom, então um agradecimento a você, um outro agradecimento antes de falar do filme, a Danielle Birk, que traduziu o livro De Vous à Moi, do português para o francês, que trabalhou na Rádio França Internacional durante 30 anos. Aqui na RFI. Então, agora foi a grande surpresa de ver o Papagaio Doutor adaptado para o cinema pelo Richard Leeds com o David Patrick Kelly, aquele ator muito bom do David Lynch, no papel do Lacan. E a Ismênia Mendes, uma portuguesa dos Estados Unidos, no papel da Seriema. Eu gostei muito do filme, eu vi em Vimeo, não podia, foi uma surpresa extraordinária, porque a adaptação pode ser um desastre. Nesse caso, foi maravilhoso. Um filme que já está pronto, mas não pôde ser lançado ainda por causa da pandemia. Vai ser lançado no próximo ano. Por sorte, eu não aceitei a proposta do Richard de escrever o roteiro, deixei que ele trabalhasse com liberdade. Beth, agora para terminar, a França e a mídia francesa e os franceses veem com uma certa apreensão o que está acontecendo atualmente no Brasil. Como você disse em uma entrevista recente aqui, o país atravessa um período ruim. Você acredita mesmo que a cultura popular vai salvar o Brasil, Beth? Não, eu acredito que a cultura popular vai se salvar, mas salvar o Brasil não, porque nesse momento há uma inflação do ideário evangelista, um ideário arcaico, contrário às mulheres, contrário ao aborto, que se disseminou por causa dos missionários americanos que foram para o Brasil. Hoje, há mais de 20% dos cristãos brasileiros que são evangelistas, e eles são extremamente ativos, né? Eles atuam em setores onde a igreja cristã católica não chega, as periferias, as favelas, e estão profundamente empenhados em difundir o ideário deles. Estou estudando nesse momento a história política recente do Brasil, e eu li que há um parlamentar evangélico que propôs a bolsa, chamada Bolsa Estupro, uma bolsa para ajudar as mulheres que foram estupradas e engravidaram a não abortar, a criar os seus filhos. Não existe nada mais retrógrado do que isso. Então você está muito pessimista. Eu não estou otimista por enquanto, não. Eu acho que é preciso resistir. Quem puder resistir, deve resistir, como for possível. Obviamente não é. Existe o risco de uma ditadura, não será fácil e pode ser perigoso, não é? Muito obrigada, Beth Mila, você, por Adriana, essa entrevista e por ter vindo aqui à RFI nos falar do seu último livro publicado em francês, De Vous à Moi.